Assim, no projeto, eu estou achando, primeiro, as mudas que são transplantes de árvores que elas já vão estar numa fase adulta. Não. Ou não? Vocês vão plantar para ela evoluir. Não. Na verdade, são mudas, claro, com um porte maior, né? Tem que a gente faz essa recomendação, inclusive, da documento, mas não é exatamente transplantio de árvores adultas, mesmo porque vai haver uma dificuldade muito grande de adaptação. Né? E aí eu pergunto para vocês, eu vi o desenho, não sei se está contemplado ou não, mas como não foi apresentado, minha opinião é de que a permeabilidade existente aí em volta, inclusive, das espécies, ela é muito alta. Isso aumenta muito a temperatura local, inclusive. Da impermeabilidade, a falta de permeabilidade. Se no projeto, já que as secretarias vão se debruçar, fosse mantido lá a parte de piso nos pontos cardeais e o restante talvez transformado em grama mesmo, para que ou passeio público, eu não sei. Não, essa não é a ideia. Não é a ideia. Claro que aqui, vocês estão vendo, isso é uma arte, mas vai ter, claro, os quadrados permeáveis, né, com um tamanho adequado, né, que a gente até prevê sempre para a arborização urbana, mas que aqui não está representado, né, foi posicionado, mas não prevê. Então, na realidade, é o seguinte, nós, assim, respeitamos o projeto arquitetônico do piso, o projeto arquitetônico da caixa, da torre, e, na realidade, a gente não quer mexer, é o mínimo possível. E o que vai acontecer? Essas árvores, elas vão ter as coroas, né, aqui em volta delas, porque é importante, a coroa ela é necessária para que toda aquela água da chuva que enche as folhas de água e ela começa a escorrer dentro dos galhos, elas vão adentrar o solo, né? E então, assim, todas elas vão ter só o entorno sem piso. Tá? E exatamente essa condição vai permitir que aquelas que ficam um pouco maior na natureza não vai ficar tão grande aí. E a gente sugere nos critérios lá, técnicos, nas recomendações técnicas, que essas mudas sejam mudas grandes. Não vai tirar a árvore de lugar nenhum para fora. Elas vão se desenvolver. Isso é como elas ficarão quando estiverem adultas. Alexandre, eu posso destacar duas coisas. Primeiro, foi muito complicado, a gente se reuniu várias vezes, Tá, é o seguinte, só para, caso haja alguma dúvida, não é fácil fazer um projeto desse. Primeiro porque você tem uma situação daqueles que querem um resgate do que existiu. Existe um saudosismo, existe uma questão. E existe também, por outro lado, essa questão do monumento, a questão arquitetônica, e também existem aqueles que enxergam, de alguma maneira, que é problema colocar árvore. Então a gente pensou em tudo isso, é muito difícil. Claro que pode ter até projetos muito melhores que esse, mas o conceito aqui é esse de convivência. Né? Agora, também um outro conceito é que a gente precisa pensar, sempre a gente faz o projeto, mas a gente precisa pensar como é a manutenção disso aí. Então, é um projeto de manutenção mínima, mas que exige manutenção. Exige uma poda de condução, quando você pergunta que tipo de muda se vai ser uma muda maior, se vai ser um transplante. Quer dizer, então, para chegar nisso aí, você exige, né? A própria Janete falou aqui das caropas, ou jacarandá de Minas. Quem conhece, o pessoal talvez conheça muito mais o jacarandá mimoso, que é exótico, do que propriamente o jacarandá de Minas, que é um porte menor, mas que tem uma cor até mais intensa. E a gente nem sabe por que não usam tanto na arborização. Mas, enfim, ele vai precisar de uma condução, como ela falou ali, né? Se tem um fuste único e tal. Bom, então, gente, isso é importante também. Não basta só conceber o projeto, precisa pensar um pouco nessa manutenção. Tá? Obrigado. Eu gostaria